Meus amados irmãos, tomem seus assentos e vamos juntos louvar ao nosso Deus. O Salmo é o Salmo número 8, que eu peço que você abra e acompanhe a leitura junto comigo. Um salmo que reconhece como Deus é maravilhoso, como Deus é grande. A glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Salmo número 8. Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, que dele te lembres, e o filho do homem, que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Versículo 3 diz: quando eu contemplo os céus, obras dos teus dedos. Quem já esteve lá em cima, não tão lá em cima quanto Deus, mas num avião a 10 mil metros de altura, sabe o que é olhar aqui para baixo e ver que os homens ficam menores do que pulgas, nem formigas, pulgas. E aí o salmista pergunta: o que é o homem? Para que dele te lembres. O que é o homem? De todas as obras da criação, o homem é a coroa da criação. Aquele a quem Deus compartilhou a sua imagem e semelhança, aquele a quem Deus capacitou para se relacionar com Ele, recebendo a sua revelação, a sua palavra, e respondendo à revelação de Deus com louvor, com adoração, para glorificá-lo, para gozá-lo. Deus nos fez, ainda que sejamos tão pequeninos, mas nós somos a única parte da maravilhosa criação que entende o que é louvar a Deus, que responde racionalmente à revelação da grandeza de Deus com louvor e glória racionais.
Eu convido a igreja a ficar em pé e juntos nós vamos cantar a letra do hino 28, que diz: Tuas obras te coroam. O Salmo diz que da boca de pequeninos e criança de peito, o Senhor suscita louvor para calar os inimigos. Então, ainda que você se sinta tão pequenino, lembre que agora é hora de cantar com vigor, com ânimo, para emudecer aqueles que se opõem ao governo de Deus, à soberania de Deus. Vamos ficar em pé e cantar assim? Cantar sobre as obras de Deus e o quanto Ele é digno de todo louvor e toda adoração? Hino número 28, Coroação. Ao som do acompanhamento, cantemos, irmãos. Tuas obras te coroam como um halo de esplendor, astros, anjos, céus entoam, hino eterno a ti, Senhor. Campos, matas, vales, montes, verde outeiro e verde mar, aves e sonoras fontes formam coro singular. Nós mortais por ti remidos, Deus de glória, Deus de amor, corações aos céus erguidos, celebramos teu louvor. Revelaste amor profundo, insondável, sem igual, enviando Cristo ao mundo a vencer por nós o mal. Fontes de alegria e vida, és do bem o inspirador. Tua graça nos convida a viver em mútuo amor. Quais alegres peregrinos, sempre em marcha triunfal, cantaremos gratos hinos na jornada até o final. Julinha, você dirige a gente numa oração falando que Deus é adorado? Não? Esse monte de criança aqui. Então, se as crianças não querem, uma adolescente. Senhor, meu Deus, muito obrigado pelo dia de hoje. Meu Pai, obrigada porque o Senhor nos trouxe até a sua casa para louvar a Ti. Abençoe a vida de cada um, meu Deus. Fique com a vida do pastor também, que vai estar dando esse culto hoje. Meu Pai, abra que a palavra que ele falar seja a palavra que o Senhor colocou no coração dele e não o que ele tem para falar para nós. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar, irmãos. Abra sua Bíblia agora, lá no livro do profeta Isaías. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 3. Versículos 1 a 15 do livro do profeta Isaías, no seu capítulo 3.
Livro do profeta Isaías, capítulo 3. Vamos ler de modo alternado, irmãos. Eu leio versículos ímpares e vocês leem a uma só voz versículos pares, tá bom? Tem alguém com microfone aí no fundo para ler os versículos pares de modo audível e que seja entendido até por quem está assistindo lá em casa, através da transmissão pela internet. Então, leiamos. Eu leio os ímpares, os irmãos leem os pares. Porque eis que o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água. O valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião. O capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, hábil entre os artífices, e o encantador, perito. Dar-lhes-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Entre o povo, oprimem uns aos outros, cada um ao seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, o vil contra o nobre. Quando alguém se chegar a seu irmão, ele disser, na casa de seu pai, tu tens roupa, se nosso príncipe, e toma sob teu governo esta ruína. Naquele dia, levantará este a sua voz, dizendo, não sou médico, não há pão em minha casa, nem veste alguma, não me ponhais por príncipe do povo. Porque Jerusalém está arruinada, e Judá caída. Portanto, a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. O aspecto do seu rosto testifica contra eles, e como Sodoma, publicam o seu pecado e não o encobrem. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmo. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Ó povo meu, o que te guiam te enganam, e destroem o caminho por onde deve seguir. O Senhor se dispõe para pleitear e se apresenta para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra os anciões do seu povo e contra os seus príncipes. Vós sois o que consumistes esta vinha, os que roubaste do pobre está em vossa casa. Que há convosco, que esmagais o meu povo, e moveis a face dos pobres, diz o Senhor dos exércitos. A palavra de Isaías que foi dada, conforme ele mesmo diz, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Tempo em que o povo até se reunia e até apresentava seus sacrifícios ao Senhor, mas negligenciava a justiça, negligenciava o órfão, a viúva, o estrangeiro. Um tempo em que Deus tem que repreender os mais idosos, como lemos aqui, os juízes, os príncipes, os conselheiros, e diz, olha, eu vou colocar crianças no lugar de vocês para governar a nação. O sucessor de Ezequias foi Manassés, um rei que fez o que era mal perante o Senhor. Foi o rei de mais perene mandato, 55 anos fazendo o que era mal ao Senhor. Começou a reinar com 12 anos de idade. E só lá no final do seu reinado é que ele se arrepende, confessa o seu pecado, busca perdão e encontra perdão. Encontra perdão. Quantas vezes, né, irmãos, nós olhamos para o nosso país, olhamos para a nossa situação, olhamos para a igreja evangélica brasileira e falamos como é que esses homens, essas mulheres de cabelo branco estão deixando ficar desse jeito
o país, as igrejas, era melhor tirar esses anciãos e colocar no lugar deles uns meninos, umas meninas, que têm um coração mais puro, que são mais sinceros, menos gananciosos. A palavra de Isaías é muito atual. E que Deus nos livre de chegar nesse ponto. Ele coloca um menino para governar nossa nação, nossa vida, e um menino que vai e faça o que é mal ainda, como Manassés fez durante muito tempo. Vamos usar a letra do hino 67 como oração, pedindo para que Deus sonde o nosso coração, para que o Espírito de Deus já vá nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo. E ao final dessa oração, ao final desse hino, pedir que nosso irmão diácono Vanderlan, cadê ele? Ele estava na porta agora, hein? Ah, está ali. Depois do hino, ele seja o nosso porta-voz, suplicando graça, misericórdia diante de Deus, para a nossa nação, para a nossa geração, nos livrando de uma situação semelhante como essa nos dias de Isaías. Mesmo assentado, irmão, mas em espírito de oração sincera, cante o hino 67, vamos cantar Coração Quebrantado. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração, de todo mal.
Senhor nosso Deus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, Senhor, Amém, Pai. que nos vês lá das alturas dos altos céus, Aleluia. como diz a música. Olhe por nós, Senhor. Pedimos, Senhor, para que o Senhor tenha compaixão dessa nação, coloque Amém. na cabeça dos anciões que governam esse nosso país, o mundo, Amém. não só o nosso país, o mundo, consciência de que tudo isso que acontece só prejudica os menos favorecidos, as pessoas que não têm o alcance, muitas vezes, da sua palavra. Amém. Faça, Senhor, com a sua justiça e a sua vontade. Sabemos que o Senhor tem o controle de tudo, o Senhor sabe o que vai acontecer, todas as promessas, o que vai acontecer, o Senhor tem a previsão de tudo. Mas clamamos a Ti, Senhor, assim como Moisés clamou para ter piedade do povo, para ter compaixão, a gente pede, Senhor, que olhe para todas as nossas nações, não só aqui no Brasil, todo mundo, Amém. pelos nossos missionários que andam em cada parte do mundo, levando a sua Amém. palavra, Senhor, para que seja alcançado o máximo de almas, para que Amém. seja levado até o Senhor. Amém. Que essa é a promessa que Jesus pediu: ide e levai a palavra aonde quer que seja, Senhor. Pedimos, Senhor, nesse momento de oração, que Amém. clamamos e pedimos a sua permissão, Amém. a sua bênção, que o Senhor jogue o seu véu sobre todos os governantes e que coloque na cabeças deles, se for a sua vontade, que eles olhem para o próximo Amém. como a si mesmo, Senhor. Amém. A gente sabe que muitas vezes o governo não é, como diz a palavra, não é do Senhor, é desse mundo, mas se for a sua vontade, o Senhor pode mudar os corações dele como mudou dos reis, Senhor. Amém. E a gente pede e clama a Ti, para que tudo seja feito na sua vontade. Amém. E a gente tenta obedecer, porque somos pecadores, Senhor, e cada momento da nossa vida a gente peca, e o Senhor sabe disso. Mas não é Amém. pecado, pelo menos a gente não faz o pecado por intenção, mas sim por maldade, porque o nosso coração é mau, Senhor. Amém. E a gente precisa da sua misericórdia, da sua bênção. Por isso eu peço, Senhor, que o Senhor jogue misericórdia, dê sua misericórdia para todos, para que possamos viver como nação até a volta de Cristo, ou até o dia que a gente partir desse mundo. Assim nós oramos, Senhor, clamamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, abram suas Bíblias agora no Evangelho de Mateus, e o capítulo é o 21. Evangelho de Mateus, no capítulo 21. Dos versículos 6 ao 16. Evangelho de Mateus, capítulo 21. Os versículos 6 ao 16. Assim nos diz o Evangelho do Senhor Jesus. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada, e as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e perguntavam: quem é esse? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam também, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou.
Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes, da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes o perfeito louvor. Foi a última vez que Jesus entrou em Jerusalém para passar pela mais profunda humilhação, ser pendurado como um maldito na cruz, e depois de morto ressuscitar e ser exaltado à direita de Deus Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Esse é o momento em que gente ignorante, gente do povo, gente sem muita instrução, reconhecia que ali estava o rei. Gente imperfeita, gente doente, cegos, coxos, experimentavam o poder do rei. Foi um momento em que os inimigos de Jesus, os doutores da lei, os escribas, não gostaram de ver que o rei estava sendo reconhecido e louvado. E Jesus diz para eles: vocês não leram lá no Salmo número 8, que é da boca dos pequeninos que sai louvor, que sai o perfeito louvor? Queridos, toda vez que há uma entronização, que há uma mudança de comando, de governo, chamam a banda, tocam músicas, exaltam aquele que está assumindo o governo e o comando. Nós, queridos, todos os domingos nos reunimos para reconhecer que só Jesus é Rei, é Senhor, e nós somos os pequeninos que oferecem louvor ao Senhor. Da nossa boca Ele tira o perfeito louvor, porque o Espírito Santo se move em nós, e o que oferecemos ao Senhor é fruto de lábios que confessam o seu nome. Hoje nós temos um privilégio, de uma forma muito especial, em ser dirigidos pelos mais pequeninos entre os pequeninos. Chamar as crianças para vir à frente, que vão nos dirigir nos cânticos de louvor, chamar os irmãos músicos e cantores que ajudaram as crianças a se preparar. E nós vamos ser dirigidos nesse momento de louvor e de adoração pelos mais pequeninos entre os pequeninos, aqui de Parada 15. Então a igreja está convidada a ficar em pé e ser dirigida no louvor pelas crianças e o conjunto. Sol. Vem pra cá. Então. Amados, enquanto elas se arrumam ali, nós fizemos esse convite para as crianças e elas aceitaram assim de bate pronto, tão felizes, né? Agradeço aos pais que as trouxeram aqui às 16h30, né? A gente saiu à tarde. E assim, é muito bom podermos ter crianças aqui, né? E eu me lembro de uma trajetória que eu tive, e eu vou contar para elas e para vocês. Eu tinha 6 anos de idade e fui conduzido por um presbítero lá de Goianás. Ele me levou a um acampamento que tinha muita gente, eu acredito 500, 600 pessoas. E eu já tocava um violãozinho. E ele foi lá, me buscou e me colocou em cima do palco. E falou assim: vai tocar aqui com os Jovens da Verdade, uma banda que vocês até conhecem, é o Ministério, né? Jovens da Verdade. E foi um incentivo na minha vida. Então, é isso que a gente quer fazer, criar discípulos, né? Que vocês possam, né, sempre ter o desejo de louvar ao nosso Deus. Porque um dia a gente vai passar, e vocês vão ficar aqui pregando a palavra desse bairro aqui, ou onde vocês estiverem. Deus abençoe a vida de vocês. Graça e paz, irmãos. Vou pedir que vocês fiquem de pé. Agora a gente vai cantar o louvor Eu Te Louvarei.
do início. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Porque te fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, o meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom E a próxima? A alegria está no coração de quem? Já conhece a Jesus. Vamos repetir de novo? A alegria está no coração? Então, vamos cantar com as crianças. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia. Alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Só tu pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Só tu pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor
aleluia, amém, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. E a próxima? Tá sem microfone. Te agradeço, Jesus, por tudo que tu és. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. aos homens, aqui ó, te agradeço, Deus, te agradeço, te agradeço, Deus, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Homens, te agradeço, meu Senhor. te agradeço, Te agradeço, te agradeço, Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. A igreja, ó. Te agradeço por mim. Em meu lugar te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém? Nós temos mais uma canção. Antes dela anunciar, você que trouxe seu dízimo, sua oferta,
pode entregá-la nesse momento. E pode fazer pelo QR Code também, né? Devolvemos aquilo que é do Senhor. Qual é a canção? Grande é o Senhor. Amém. Grande é o Senhor. Vamos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande É o Senhor, a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. lá do início. Grande É o Senhor, e muito digno de louvor. na cidade do nosso Deus, Santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor que nos nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez queremos o teu nome engrandecer. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Amém? Nós vamos fazer a última oração. Eu queria convidar o presbítero Elias vir aqui na frente e orar conosco, junto com essas crianças. E o presbítero Elias é sempre um incentivador, né? E me incentivou aí muitos anos a estar
cantando aqui na frente. E hoje temos a oportunidade de ter essas crianças, Elias. Só pegar um microfone aí, faça a oração. Pai querido, nós sabemos que o Senhor controla as nossas vidas e nós te agradecemos por isso. Obrigado por essas crianças, ó Deus, disporem, Pai, a estar aqui nessa noite ensaiando, os pais que as trouxeram, e com certeza o Senhor tem recebido esse louvor, ó Pai. Não deixe elas desanimarem, ó Pai, e que elas prosperem, ó Deus, no canto, na palavra, no entendimento do Senhor. Muito obrigado por essas vidas. Muito obrigado, ó Deus, por estarmos aqui mais uma noite te louvando, prontos, ó Pai, a receber o alimento do Senhor. Fala ao nosso coração, Pai. Precisamos ouvir a Tua voz. No nome de Jesus, nós te agradecemos mais uma vez por esses cordeirinhos, ó Pai, que estão aqui na Tua casa. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar. Obrigado, crianças. Qual das crianças que vai pregar a palavra de Deus agora? Vocês só prepararam as músicas, não prepararam o sermão? Olha lá, hein? Também precisa de folga um pouquinho. Vocês precisam me ajudar, né? Louvado seja Deus pela vida de vocês, viu? Abra a tua Bíblia, meu irmão, minha irmã, no segundo livro dos Reis. No segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículos 1 e 2 apenas. Segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículos 1 e 2 apenas. Assim diz a palavra do nosso Deus. Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida, e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou, nem para a direita, e nem para a esquerda. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite, irmãos. Oremos mais uma vez. Deus, eis-nos aqui todos pequeninos diante de Ti, tão grandioso e glorioso, Pai. Ensina-nos, Deus, que a Tua palavra nos diz. Fala ao nosso coração, ilumina o nosso entendimento do Espírito. Usa a minha vida, Senhor, tem misericórdia de mim e do Teu povo. É a nossa oração, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Algumas semanas atrás nós estudamos o capítulo 18 do Evangelho de Mateus, que começa dizendo assim: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade eu vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Você conhece alguma criança a quem você olha e fala: eu preciso ficar que nem ela? Eu preciso mudar o meu jeito de ser, as minhas atitudes, os meus valores, os meus princípios para ser igual a ela.
Eu ia justamente dizer que vocês viram que elas não precisam sair do culto. Elas nos dirigem no culto, elas são capazes de nos abençoar com seus dons e talentos. Mas tá bom, só dessa vez, tá bom? Vem aqui, crianças, professoras. Mas vocês precisam começar a ficar mais com a gente, viu? A gente sente falta de vocês e vocês abençoaram a gente. Quem vai dar aula para as crianças? A Eliette. Viu? Não precisa sair sempre não, viu? Só de vez em quando, tá bom? Hã? Não, vamos, você preparou sua aula, vai ensiná-las. Vamos orar então. Eliette. Amado Salvador, graças te damos, Senhor, por este momento, ó Pai, do qual nós estamos na Tua casa, onde nos calamos, Senhor, para ouvir a Tua voz. Fale conosco, aliás, Senhor, continue falando conosco, ó Pai. Possamos sair daqui cheios da Tua presença, ó Pai, que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades, ó Pai. Aquele que entrou aqui procurando uma resposta, ó Pai, que o Senhor para ministrar o coração dele, aquele que entrou aqui precisando de cura, de libertação, que o Senhor também possa abençoar essa pessoa, Pai. Fale conosco, ó Pai, que possamos sair daqui diferente da maneira do qual entramos, ó Pai. Muito obrigada por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, dificilmente a gente lembra de uma criança que esteja tão pronta, tão preparada, tão madura, ao ponto de nós adultos dizermos, eu preciso ser como ela, eu preciso ficar igual a ela. Mas Jesus disse, se vocês não forem como esta criança, se não se converterem como ela, jamais entrarão no reino dos céus. Nas páginas da Bíblia nós encontramos Jesus usando crianças. E o exemplo do rei Josias é o mais emblemático, por ser a criança mais tenra, mais jovem que ele usa, e ao ponto de usar essa criança de uma forma tão abençoada, tão reta, tão bendita, que o texto vai dizer que desde os dias dos juízes, desde os dias de Samuel, nenhum dos reis, isso inclui até Davi, fez coisas como Josias fez. Então, olhando para esses dois versículos, rapidamente eu quero ensinar para os irmãos sobre o reino de Deus em uma criança. O reino de Deus em uma criança. Veja, é contundente a narrativa quando lemos, Josias tinha 8 anos de idade. O que você fez de extraordinário aos 8 anos de idade? Eu acho que eu decorei tabuada aos 8 anos de idade. Acho que foi o máximo que eu consegui fazer. É mais ou menos isso, né? A gente entra na escola aos 4, 5 anos de idade, aí ali no primeiro ano a gente... Não, que tabuada, o quê? Tabuada já é lá no 3º, 4º ano, né, professoras? Segundo ano a gente mal está aprendendo a somar, quem sabe subtrair. Aos 8 anos, esse servo de Deus, nada mais, nada menos do que assume o trono da tribo de Judá e Benjamim, o reino do sul. Isso de cara nos mostra o seguinte, não há limite de idade no reino de Deus. Não há limite de idade no reino de Deus. Aquela tradição, aquela cultura, entendia que a maioridade vinha depois dos 30. Até hoje os judeus têm uma tradição de que o menino não pode fazer o seu bar mitzvah, a sua profissão de fé, antes dos 12. E aqui você vê o menino Josias assumindo o trono, o governo todo de Judá. Isso não era comum. Josias é o 16º rei no sul. Você lembra da história? O primeiro rei Saul, o segundo Davi, que nós estudamos a unção dele semana passada, o terceiro, o filho de Davi, Salomão. Depois de Salomão, as 12 tribos se dividem. 20 reis governam a tribo de Judá e Benjamim ao sul,
20 reis descendentes de Davi, Josias era um descendente de Davi, e ao norte as outras 10 tribos, com capital em Samaria, uma sucessão de maldades. Nenhum dos 20 ao norte fez o que era reto perante o Senhor, e rapidamente eles foram subjugados pela Assíria. Agora, Josias é o 16º rei de Judá, da tribo do Reino do Sul. Isso não era comum. Para pegar a partir do 10º rei, Uzias, tinha 25 anos quando começou a reinar. 11º, Jotão, 25 anos. 12º, Acás, 20 anos de idade. Ezequias tinha 25 anos de idade. Manassés, que eu já mencionei há pouco, 12 anos de idade. Amon, o pai de Josias, 22 anos de idade. Só Josias tem 8 anos de idade. Depois, reis com 23, 25, 18, 21 anos. Como eu já disse para você, cumprindo tanto a profecia de Isaías, capítulo 3, versículo 4, que Deus diz que colocaria meninos para ser príncipe deles, quanto uma outra profecia feita 300 anos antes, nos tempos do rei Roboão, o primeiro rei do sul, o primeiro a escancarar as portas da idolatria. Há uma profecia lá em 1 Reis, capítulo 13, versículo 2, dizendo: vai se levantar um rei chamado Josias, e ele vai tirar toda a idolatria. Ele, veja, 300 anos esperando esse menino levantar e assumir o governo. Então, já tinha havido uma criança, Manassés, o avô de Josias, que começou a reinar com 12 anos, mas Manassés, como eu já disse, ele fez o que era mal perante o Senhor. Segundo Reis 21, 9, diz o seguinte: eles, porém, não ouviram, e Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então, quer dizer, alguém poderia dizer, de fato, botar criança para governar não vai funcionar, vai ser que nem Manassés, que fez tudo errado. Mas Deus levanta Josias para mostrar que o problema não é a idade, para mostrar que um menino de 8 anos podia ser exemplar, podia ser memorável. É interessante, inclusive, o significado dos nomes. Manassés significava esqueçam, deve ser esquecido. Manassés fez aquilo que não devia ser lembrado. Josias significa Deus sustenta, Deus apoia. Não importa que é um menino de 8 anos. E ele foi levantado e ele governou por 31 anos, de 639 a 609 a.C., Josias governou. Não foi só Josias que Deus usou na infância. Se você abre o livro de Jeremias, no capítulo 1, versículos 6 e 7, você lê sobre o chamado de Jeremias e está lá escrito, Jeremias 1, versículos 6 e 7, então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Jeremias foi grandemente usado por Deus. Tanto que tem 2 livros na Bíblia que o Espírito Santo usou a caneta dele, a pena dele para registrar, trazendo a profecia, trazendo a palavra do Senhor. Ele era uma criança quando foi chamado por Deus. Quando nós vamos ao Novo Testamento, nós encontramos nada mais, nada menos do que um João Batista no ventre da sua mãe Isabel, já manifestando reconhecer o Rei dos Reis que estava no ventre de Maria. Olha Lucas, capítulo 1, versículo 39 a 43. Lucas, capítulo 1, versículo 39 a 43. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança
lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. De onde vem que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Deus usa alguém que nem nasceu para manifestar quem é Jesus e quem é o prometido de Deus. Nós lemos que o nosso próprio Senhor, quando ele tinha 12 anos, Lucas 2,42, quando ele atingiu 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. E aí o que acontece? Lucas 2, 46 e 47. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os, e todos os que o ouviram, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Ora, Jesus, aos 12 anos, já discutia teologia, doutrina, Bíblia, com os doutores, com os mestres. E a gente tem visto, irmãos, a gente tem visto entre as nossas crianças, agora há pouquinho, não aqui no banco, mas aqui dentro, eu pedi para uma delas orar. E a gente devia ter gravado a oração da Yasmin. Que bênção. Eu não quero ser injusto, mas eu vou citar poucos. Você já foi conversar sobre Bíblia com a Clarice? Filhinha do Márcio? Cadê? Tem assunto, não tem, irmão? Tem assunto. Lá em Interlagos a gente tinha um menino também, tamanho da Clarice, o Heitor. Que bênção, irmãos, que bênção. Daquele de chegar na classinha das crianças e dizer para a professora: essa história eu já sei. E contar a história toda. Por isso o trabalho de ensinar as crianças não é vamos colocá-las para brincar enquanto o culto não acaba. Não! Quem tem ido ensinar as crianças, quem tem dado aula na escola dominical, tem levado muito a sério. A Ivânia não está aqui, ela está com um problema sério de dor na coluna. Quando é a semana que ela tem que dar aula para as crianças, ela estuda mais que eu para pregar, para dar aula para as crianças, com seriedade. Por quê, queridos? Porque o reino de Deus não tem idade, não tem limite de idade. Não tem limite de idade. Por isso Jesus, lá em Mateus 19, 13 a 15, disse: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Não existe limite de idade no reino de Deus, queridos. Vocês acabaram de ver. Pode colocar eles. Aliás, sabe quem escolheu as 4 músicas? Não foi nem eu, nem o Alcir, nem o Márcio, foram eles. Escolheram bem ou não escolheram? Foi uma bênção, não foi? Então, não tem limite de idade, querido. Minha criança é muito pequena, quando cresceu eu levo para a igreja. Não. Mas chora, faz barulho. Traz, é perfeito louvor saindo da boca dos pequeninos. Errados estão os marmanjos que se incomodam com o choro das crianças na igreja. E eu já fui um desses, tá? Eu melhorei, eu aperfeiçoei. A gente precisa aprender que as crianças são a igreja do presente, não são a igreja de amanhã, não são a igreja do futuro. Então, queridos, não tem limite de idade para o reino de Deus. Você tem feito as contas ainda e está falando: ainda é cedo para eu dedicar mais tempo na obra de Deus. Você está atrasado. Se Josias, com 8 anos de idade, foi usado por Deus, você acha que Deus vai esperar você completar 90, 110 para começar a servir a Deus? Então, o reino de Deus
é para todas as idades, não tem limite de idade. Nós vemos isso na história do rei Josias. Nós vemos também na história do rei Josias que uma geração é responsável por influenciar a próxima geração. Nós só temos essa vida para ser usados por Deus e influenciar a próxima geração. Como é que está sendo esse meu trabalho, esse seu trabalho, preparando a próxima geração para o reino de Deus? Se você olha a história do rei Josias, é muito interessante que ela cita o nome da mãe do rei Josias, falando de quem ela era filha e de onde ela veio. E o pai do rei Josias? Fala da mãe e quem foi o pai? Se você voltar um pouquinho a sua Bíblia, você vai encontrar ali em 2 Reis, capítulo 21, versículos 20 a 22, o Amon, 15º rei no Reino do Sul. 2 Reis, capítulo 21, versículo 20 e 22, diz Amon, diz o seguinte: fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai, andou em todo o caminho em que andava seu pai, serviu os ídolos a que ele servia e os adorou. Assim, abandonou ele o Senhor, Deus dos seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Esse era o pai de Josias. Se o pai era Amon e o vô era Manassés, qual era a expectativa para a vida de Josias? Se ele só tinha mau exemplo no pai e no vô, como é que alguém promissor, alguém abençoado, alguém reto poderia ser usado por Deus? Josias não tinha só pai, ele tinha mãe. E por isso que a Gedida é citada aqui. Gedida é citada. Se o pai era uma má influência, a mãe era uma excelente influência. Gedida significa amada. Assim como Gedidias, o outro nome de Salomão, é a mesma raiz, amado. Gedida era mãe de Adaías, que significava já adorna, ou Yahvé adorna. O detalhe dizendo que eles eram de Boscate é muito importante, porque em Josué 15:39 nos diz que Boscate era um lugar alto que foi distribuído para qual das tribos? Judá. Então, veja que da parte da mãe, e se cedo ele começou a governar, quem era a principal conselheira dele? Quem era aquela que o conduzia, por assim dizer? Era a mãe. Era a mãe. Isso nos mostra, irmãos, que uma geração influencia a outra. Ele podia pender para o lado do pai, mas pendeu para o lado da mãe. Em Josias se cumpriu o que Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Nesse Provérbios 22:6, a palavrinha mais importante é o no. Não é o, é no. Em mais o, no. Significa o quê? Você vai ensinar a criança andando com ela o caminho. Você não vai ensinar a criança de longe dizendo, olha, o caminho é aquele lá, viu? Vai lá que eu fico aqui. Não. Você vai andar no caminho com ela. E assim a gente vê que há a promessa de uma geração abençoando outra. A gente vai para o Novo Testamento e a gente encontra um carcereiro desesperado que ia se suicidar porque as celas se abriram em Filipos e Paulo e Silas iam sair. Paulo diz para o carcereiro, não te faça nenhum mal, e prega para o carcereiro, lá em Atos 16, 31 ao 33, a gente lê o seguinte, responderam-lhe, crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites,
a seguir foi ele batizado e todos os seus. Esse é um dos versículos que a nossa teologia embasa para batizar crianças. Que diz que todos os da casa do carcereiro. Qual a chance de ter uma criança nesse meio desse todos? Se no Antigo Testamento, ao 8º dia já era circuncidado, então no Novo Testamento o batismo não é proibido para criança. Ah, mas ela não vai entender. Hoje em dia a gente tem até um recurso tão abençoado, queridos. Dá para você trazer a criança para ser batizada e filmar o batismo dele. Quando ele chegar na idade adulta, na idade de entendimento, você mostra. A gente fez isso no batismo da Júlia, 19 anos atrás. Tinha o DVDzinho do culto de batismo da Júlia. Depois era uma das coisas que ela assistia. Pai, eu quero ver o meu batismo. Eu estava lá no DVD e assistia. Então, é assim, queridos, uma geração influencia outra geração, bem ou mal. 1 Coríntios 7,14 nos fala aquilo que aconteceu na casa de Josias. Olha só, 1 Coríntios 7,14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente, doutra sorte os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Ainda que o casal inteiro não seja crente, mas tenha um dos dois sendo crentes, fica a promessa de que mais cedo ou mais tarde os filhos são santos, são separados, são santificados. E a gente vê que isso aconteceu lá na casa de Timóteo, olha que interessante. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, diz: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiro habitou tua avó Lóide e a tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Uma geração influencia a outra geração. Qual tem sido a influência que você tem sido para os mais novos dessa geração? Você tem sido um Amon que não faz o que é reto perante o Senhor, não dá bom exemplo, não é um exemplo a ser seguido? Ou você tem sido como uma Gedida, uma mulher, claro, um homem, exemplo, que influencia o teu filho, influencia teu neto, tua neta. E assim, o reino de Deus vai sendo transmitido geração após geração. Que tipo de influência você tem sido? Uma boa influência ou uma má influência? Não tem influência neutra, tá? Quando você se omite, quando você não faz o que devia fazer, não dá exemplo de oração, não dá exemplo de frequência no ajuntamento solene, na congregação, quando você não dá exemplo de oração, você já está dando um péssimo exemplo do que não fazer. Ou é boa influência, ou é má influência para as gerações seguintes. Por fim, queridos, se o reino de Deus não tem limite de idade, retidão não tem idade. Retidão não tem idade. Versículo 2 vai nos contar como é que era a vida de Josias. E a síntese é a seguinte: fez o que era reto perante o Senhor. Fez o que era reto perante o Senhor. Irmãos, é fácil andar no caminho estreito. É fácil fazer aquilo que Deus quer. Nunca foi. Para Josias também não foi. Dizer que Josias fez o que era reto significava, por exemplo, olha só, segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículos 11 a 13. Segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículos 11 a 13. Que mais que Josias fez? Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, a estrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o camareiro.
a qual ficava no átrio, e os carros do sol queimou. Também o rei derribou os altares que estavam sobre a sala de Acás, sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, como também os altares que fizera Manassés nos 2 átrios da casa do Senhor. E esmigalhados os tirou dali, e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam de fronte de Jerusalém, à mão direita do monte da destruição, os quais edificara Salomão, rei de Israel, para Astarote, abominação dos sidônios, e para Quenos, abominação dos moabitas, e para Milcom, abominação dos filhos de Amon. Queridos, uma série de medidas, de correções, contra tradições, contra atitudes tomadas por reis em gerações anteriores. É fácil romper tradições? É fácil mudar rotinas? A tendência qual que é? Deixa aí, foi sempre assim. Não mexe nisso aí não. Você sabe quem fez isso? Foi Salomão. Você vai botar a mão nisso? Não. Josias só queria saber, é certo ou é errado? Não quero saber quem fez. Se é para corrigir, vamos corrigir. Não me interessa o nome, não me interessa a família, não me interessa se era meu parente, não interessa. Interessa o que a Bíblia diz, que a palavra do Senhor manda. E assim, a gente vê Josias cumprindo a profecia de 300 anos antes, 1 Reis 13, 2. Clamou o profeta contra o altar, o primeiro que Roboão fez. Por ordem do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes, dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos humanos se queimarão sobre ti. Segundo Reis 23, 22 diz: porque nunca se celebrou tal Páscoa como essa, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem dos reis de Judá. Essa é a síntese da vida de Josias. Ele fez algo que os seus 15 antecessores não fizeram, ele fez algo que os 20 do Reino do Norte não fizeram, ele fez algo que nem Davi, nem Salomão fez. Ele fez. E era um moço. Nem homem ele era ainda, podemos dizer. Era um moço, um adolescente, crescendo e cumprindo a vontade do Senhor. Diz o texto, ele andou no caminho de Davi, seu pai. Andou no caminho de Davi, seu pai. Nós vimos semana passada quanto Davi foi emblemático. Homem segundo o coração de Deus, alguém que Deus escolheu não por aparência, mas pelo coração. Um dos homens mais citados na Bíblia é Davi. E aí a Bíblia diz, Josias seguiu o seu pai. Qual pai? Amon? Não, a gente já viu que não. Seguiu o seu pai Davi, de séculos passados. Alguém que não foi perfeito, mas quando confrontado com a palavra, confessava o seu pecado e se convertia, se arrependia, se corrigia. Esse foi Davi. E a gente vê que Davi foi alguém que transmitiu para a próxima geração a sua piedade. Provérbios capítulo 4, versículos 1 a 4, a gente lê Salomão falando o seguinte, Salomão, o filho de Davi. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia do meu pai, tenro e único diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração das minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Mesmo capítulo 4 de Provérbios, versículo 27, está lá. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda
retira o teu pé do mal. Salomão aprendeu sobre a lei de Davi, a lei de Deus com Davi. Salomão recebeu conselhos do seu pai Davi para não se desviar nem para a esquerda e nem para a direita. E era o que a lei mandava. Deuteronômio 5, 32 e 33 diz: cuidareis em fazer como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais bem, vos suceda e prolongueis os dias da terra que é a vez de possuir. Que alegria, irmãos, que alegria é aquele que desde cedo ensina seu filho, ensina sua filha e vê esse ensino sendo praticado. Que alegria. Durante um bom tempo, quando a Júlia era pequenininha, ela ia para a escola com a Ivânia levando ela no ônibus, no metrô. E cedo, a Ivânia ensinou para a Júlia que aquele lugar reservado é para os idosos, é para os deficientes. Não é para fazer que nem muito jovem, que quando vê um idoso, faz de conta que está dormindo e só acorda no outro dia, né? E a gente, isso faz tempo, né? A Júlia está com 19 anos, isso era quando ela tinha lá uns 4, 5 aninhos, talvez, um pouco mais. E a Ivânia conta que várias vezes no caminho, quando entrava um idoso, a Júlia dava o lugar. Então é nas pequenas coisas que você vai mostrando que retidão não tem idade. Ah não, quando ele crescer ele aprende. Não. Quando ele crescer eu levo ele na igreja. Não. Quando ele crescer eu ensino. Não. O quanto antes. Teve um outro momento, era Natal. E aí a gente estava num shopping, ali numa fila, numa praça de alimentação, e um senhor chegou para a Júlia também pequena ainda, e falou: e aí, o que você vai ganhar do Papai Noel? A Júlia virou para aquele senhor e falou: Papai Noel não existe, é um homem que se veste. Querido, se eu minto para minha filha quando ela é pequena, como é que eu vou ensinar ela a falar a verdade depois que ela crescer? São detalhes. E detalhes foram transmitidos de Davi para Salomão, de Jedídida para Josias. E nós, irmãos, temos esse compromisso de ensinar as nossas crianças, nossos filhos, netos, alunos na escola, a serem retos, a terem caráter. Há uma discussão, inclusive, muito pertinente, que inclui as crianças com alguma deficiência intelectual. Porque, às vezes, se generaliza, achando que alguém que tem algum distúrbio, algum transtorno mental, não vai aprender nada. Mentira! A Júlia teve um coleguinha de escola com síndrome de Down, o Arthur. Arthur cresceu na igreja. Arthur se formou com síndrome de Down, se formou no colegial e prestou vestibular e está fazendo universidade agora. E o Arthur é crente. O Arthur ama louvar o Senhor. Porque o Arthur teve uma mãe que ensinou, que batalhou, que não se entregou. A gente não sabe o limite, queridos, de desenvolvimento. Nem de uma criança típica, nem de uma criança atípica. Por isso, o que tiver ao teu alcance, ensine, dê exemplo, encoraje, porque o reino de Deus não tem idade, não tem limite de idade. O reino de Deus é transmitido por uma geração que influencia outra geração. O reino de Deus promove retidão desde cedo nas crianças. Retidão desde cedo nas crianças. Lá em Interlagos eu tive a alegria de pastorear um Josias. Um Josias que não tinha 8 anos de idade. Ele tem mais de 94 anos de idade. Terceira geração de crente. Irmãos, que bênção. Já transmitindo para suas filhas e para os seus netos.
Isso é uma bênção, querido. Anseie isso. Ver a tua família crescendo e de geração em geração transmitindo o reino de Deus. Que essa seja a nossa realidade como igreja, como família, que obedeçamos a Jesus e sejamos como uma criança, convertidos e exemplares, como foi Josias desde os seus 8 anos de idade. Nós vamos concluir esse momento de culto cantando a letra do hino 131, né? 131, porque todas essas coisas demandam tempo, tempo e tempo sendo dedicado, investido no teu crescimento piedoso, para você transmitir a piedade para as gerações seguintes e para as crianças com quem você convive. Vamos ficar em pé? Cantar letra do hino 131, Vida Santificada. Vida santificada. Para seres santo, em paz e domar, com o grande mestre, seu livro estudar, hás de sempre amá-lo, aos fiéis valer, e as bênçãos celestes de Deus receber, para seres puro, em paz encontrar, a sós com teu mestre, muito frequente estar, teu olhar bem vivo, ele sempre ter. Deus anos provando seu grande poder, para seres forte, em quase buscar, ao mestre seguindo, por onde guiar, cruz com tristeza, sempre obedecer ao seu bom conselho, com fé recorrer. Para seres útil, em paz e guardar, ser calmo e paciente, em todo lugar, ter a sua graça e mostrar amor, contente e submisso aos pés do Senhor. Amém. Oremos. Pai, obrigado, que desde cedo o Senhor tem um plano para a nossa vida. Desde o ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha nos escolhido, nos consagrado para sermos teus filhos, ó Deus. Para recebermos dons e talentos para te servir e responder ao teu grande amor, te louvando, te glorificando, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela vida de crianças, ó Deus, como as que nos dirigiram nos cânticos nessa noite, as que estavam ontem lá na igreja do Jardim Robru, como união de crianças presbiterianas, cultuando, dirigindo culto e louvor ao Senhor. Crianças tão preciosas que existem nas nossas casas, nas nossas famílias, e que o Senhor quer, ó Deus, que
que sejam trazidas a Jesus, ó Pai. Ajuda-nos a não atrapalhar, a não embaraçá-las, mas realmente, Deus, transmitir para elas, como geração após geração, a importância de ter um rei e esse rei ser Jesus, ó Pai. Ajuda-nos, Deus, porque tantas vezes, ouvindo vozes tantas exteriores à Tua palavra e à igreja, acabamos sendo até negligentes, ó Deus. Terceirizamos, ó Deus, por vezes, responsabilidade que é nossa. Terceirizamos com professores na escola, com outros parentes, aquilo que o Senhor delegou para nós. Pregar o Evangelho, trazer os pequeninos a Jesus e ensiná-los desde cedo a serem piedosos, a terem comunhão contigo, a darem bom testemunho. Ó Deus, como fizestes no passado, Pai, faz de novo, fazendo com que crianças deem verdadeiras aulas, exemplos, modelo, como foi com Josias, ó Pai. Mas não nos deixe, ó Deus, como os servos do passado, que precisaram ser repreendidos com o testemunho de pequeninos, Deus. Não, ensina a cada um de nós, na idade que temos, no tempo que se chama agora, a viver uma vida agradável a Ti, a realmente estar no reino de Deus, ter o Teu reino governando a nossa vida e assim, ó Deus, sermos também motivos de louvor e de gratidão ao Teu nome, Pai. Abençoa as nossas casas, Deus, santifica, ó Deus, os nossos lares, converte, ó Deus, aqueles que ainda estão alheios à Tua salvação, a salvação em Cristo Jesus, ó Pai. Ó Deus, avança o Teu reino em nossos dias, os limites do Teu reino em nossos dias, e usa-nos nessa Tua obra. É a nossa oração no nome santo e maravilhoso de Jesus Cristo. Amém e amém, ó Deus. E que a graça maravilhosa, irmãos, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as ternas e eternas consolações e comunhão do Espírito Santo repousem sobre todos nós, povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém e amém. Amém, irmãos, podem se assentar. Temos visitantes conosco? Pela primeira, segunda, terceira vez?